Beleza. Boa noite, então, pessoal. Estamos no nosso último seminário de semestre, né, do nosso grupo aqui do Neurofar. Então, hoje, quem vai apresentar o seminário é a Franciele, nossa mestranda, né, a mestranda que entrou faz pouquinho, né, Fran? Tu entrou no começo do semestre, né? Começo do ano. Isso. Então, a Fran entrou no começo do ano e ela vai trabalhar o projeto dela com exercício físico, dor neuropática, e ela trouxe, então, no tema do seminário de hoje, os efeitos do exercício físico na dor neuropática e um resumo, né, uma revisão de estudos com animais, com roedores. Então, ela vai apresentar vários artigos dentro dessa revisão e a gente discute depois. A Fran é fisioterapeuta, formada pelo Unisul também. Certo? Esqueci de alguma coisa, Fran? Não, só isso. Então tá, boa sorte. Obrigado. Então, o tema do seminário de hoje é os efeitos do exercício físico na dor neuropática, aí evidências e estudos com roedores. Então, eu trouxe esse artigo com o título de Hipoalgesia induzida pelo exercício, mecanismos potenciais em modelos animais de dor neuropática. Ele é um artigo de revisão de 2016. A dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Ela é associada a um dano tecidual real potencial. Ela pode ser de caráter agudo ou crônico. E a dor crônica ela é subdividida em dor nociceptiva e dor neuropática. Então, a dor neuropática ela é uma consequência de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatosensorial periférico central. Então, a dor neuropática ela não é simplesmente uma consequência dessa continuidade temporal dos sinais agudos nociceptivos, mas sim da função do sistema nervoso mal adaptado. Dentro das etiologias da dor neuropática, temos infecções, compressão nervosa, cirurgia, inflamação, radiação, tumor, quimioterapia, trauma ou alterações hereditárias como diabetes. Estudos epidemiológicos, eles apontam a inexistência de dados de prevalência e incidência de dor neuropática, e isso ocorre devido à heterogeneidade dos estudos que trazem diversas definições e metodologia nos estudos. Porém, eles estimam que a dor neuropática ela esteja presente em 35% no mundo. No Brasil, cerca de 41% da população sente dor crônica e 10% a dor neuropática. E aí a dor neuropática, ela é uma causa de morbidade e incapacidade, ela prejudica o portador, a família, a sociedade, tanto o caráter da qualidade de vida, onde os pacientes eles acabam tendo uma vida mais debilitada, acaba não tendo como realizar as tarefas do dia a dia, e também o lado financeiro, tanto para a família, quanto para sociedades, empregadores e o sistema de saúde. Então, estima-se nos Estados Unidos que o custo da dor crônica seja de 635 bilhões de dólares a cada ano em tratamento médico e devido à perda de produtividade desses pacientes. Então, os sintomas de dor neuropática, nós temos a dor espontânea, onde ela é uma dor sem estímulo. Temos a alodinia, que é uma dor com um estímulo não doloroso. Então, a gente pode observar aqui a dor e o tempo de duração dessa dor. E a hiperalgesia, que é uma dor através de um estímulo doloroso. Ela vai depender da intensidade do estímulo doloroso. Então, quanto maior o estímulo, maior a dor e maior o tempo da dor. Aqui nessa imagem do lado, a gente pode estar observando, então, a lesão ou doença do sistema nervoso periférico ou do sistema nervoso central. Então, vai ter a amplificação periférica, vai ter as interações neuroimunes do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central, e eles vão estar sensibilizando aqui o gânglio, a medula, o tronco cerebral e o cérebro. Então, esses sintomas, eles surgem como resultados da sensibilização periférica e central, que se caracterizam por mudanças plásticas que modificam o desempenho da via nociceptiva. Aqui a gente tem uma imagem do processo inflamatório inicial.
Podemos observar aqui a lesão do nervo. Com a lesão do nervo, vai haver macrófagos, mastócitos, linfócitos T, vai ter recrutamento também de células da corrente sanguínea. Podemos observar aqui também que os macrófagos e os mastócitos vão liberar prostaglandinas, citocinas interleucina 1, interleucina C, entre outros. Então, vai ter um processo inflamatório aqui nessa região. Aí, dando continuidade àquela imagem, podemos observar aqui os mastócitos, linfócitos, macrófagos. Então, os macrófagos residentes, eles já estão ativos no local da lesão desde o primeiro dia. Os macrófagos hematogênicos, eles vão infiltrar o epineuro no terceiro dia, e no quinto e sétimo dia, eles vão infiltrar o endoneuro. E lá pelo 14º dia, eles já vão ter sua infiltração máxima na região. Aqui a gente pode estar observando que assim, os macrófagos, após, eles vão estar fazendo a limpeza aqui no local, então vai ter uma proliferação das células de Schwann, e essas células de Schwann vão estar regenerando as fibras nervosas. Então, os macrófagos, linfócitos T, eles vão infiltrar no gânglio da raiz dorsal ipsilateral, já que no segundo dia, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então, todos esses estímulos pró-inflamatórios, eles vão sensibilizar o corpo do neurônio. E a gente pode ver aqui nessa imagem, aqui a gente tem um neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, o estímulo nocivo recebido e aqui o neurônio de projeção da dor. Então, aqui a gente pode observar que tem um número de receptores na membrana que está em número aumentado. Isso ocorre devido aos mediadores inflamatórios que foi liberado ali no gânglio da raiz dorsal, que eu acabei de mostrar. Então, a gente vai focar aqui mais na imagem do neurônio, que a gente vai verificar a plasticidade dos neurônios. Então, podemos observar aqui. Tem a liberação de glutamato, de CGRP, substância P, ATP, BDNF. Então, a gente pode estar observando que todos esses mediadores inflamatórios estão aqui na fenda sináptica. Podemos observar também que o magnésio, ele liberou aqui do canal do NMDA e vai causar um influxo de cálcio. Então, todos esses mediadores inflamatórios, eles vão estar causando a sensibilização dos neurônios. Aqui nessa imagem, a gente vai focar mais na micróglia e nos astrócitos, onde a gente vê a resposta do recrutamento e ativação da micróglia e dos astrócitos devido a todos esses mediadores inflamatórios. Então, aqui a gente tem o astrócito. O astrócito ele vai estar liberando glutamato, óxido nítrico, prostaglandina, interleucina, TNF-alfa. Então, o astrócito, devido a todo esse estímulo, ele vai estar liberando vários mediadores pró-inflamatórios. E a micróglia também. A micróglia vai liberar todos esses mediadores inflamatórios. O MMP9 ele vai clivar o pró-interleucina 1-beta, que vai liberar a interleucina 1-beta. Então, todos esses fatores vai causar maior sensibilização nos neurônios, causando a dor neuropática. Então, diante disso, os estudos vêm buscando efeitos para minimizar essas consequências, a inflamação e a dor neuropática. Então, vários estudos vêm trazendo o efeito do exercício físico para os benefícios para a saúde e o bem-estar. Então, vem se descobrindo que o exercício ele auxilia no processo anti-inflamatório e ele modifica as respostas imunes. Ele melhora a liberação de neurotransmissores, que como a gente viu ali, tanto os astrócitos, micróglia e ali na fenda sináptica, muitos neurotransmissores pró-inflamatório. Então, o exercício físico ele vai liberar neurotransmissores que vão ajudar no processo da inflamação, anti-inflamatórios. Tem um aumento da neurogênese e a atenuação da ativação das células gliais. Então, aqui, essa revisão, ele trouxe diversos artigos em diversas regiões do nosso sistema nervoso.
Por exemplo, aqui ele trouxe do nervo periférico, aí ele trouxe a lesão do nervo e o exercício. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de Taguchi, que ele trouxe sobre macrófagos M1 e macrófagos M2, onde na lesão tem um aumento desses marcadores e o exercício reduz o M1 e aumenta M2. Aí no gânglio da raiz dorsal também, o estudo de Kobianchi, que verificou BDNF, NGF e GDNF no nervo, na lesão do nervo, ele estava aumentado e com exercício físico diminuiu. Na medula espinhal, vou trazer esse artigo de Kami, onde ele verificou esses componentes aqui. E no tronco cerebral, o estudo de Bobinski sobre o estudo da serotonina e o transportador de serotonina. Então, o primeiro estudo, que foi no nervo periférico, é o aumento de macrófagos M2 no nervo ciático lesionado pela corrida em esteira pode contribuir para o alívio da dor neuropática. O estudo trouxe esses 5 grupos. E aí o protocolo foi os animais exercitados. Eles correram na esteira numa velocidade de 7 metros por minuto, por 60 minutos por dia, 5 dias por semana, a partir de 2 dias após a lesão. Então, aqui eu trouxe só para relembrar os macrófagos. Os macrófagos M1, eles são ativados de forma clássica, eles liberam mediadores pró-inflamatórios e vão causar hiperalgesia. Já os macrófagos M2, eles são ativados de forma alternativa, eles liberam mediadores anti-inflamatórios e causam analgesia. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode estar observando aqui nessa barrinha aqui, a latência de retirada térmica e aqui 2 dias antes, 2 dias depois, 3, 5 e 6 dias depois. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os animais que sofreram lesão sedentário, a latência de retirada térmica é baixa comparando com os outros animais. Porém, a gente verificando com os animais que foram exercitados, que sofreram a lesão, eles têm uma latência de retirada térmica maior do que o dos animais sedentários. No 5º e no 6º dia, ele tem uma diferença significativa. Ou seja, aqui a gente pode observar que os animais que foram exercitados, ele tem uma latência maior do que o animal sedentário. E também podemos concluir que, devido a esses dados, os animais sedentários desenvolveram hiperalgesia térmica. Nesse outro gráfico, que foi o limiar de retirada mecânica, podemos observar aqui que os animais que sofreram lesão sedentário, que é o branquinho, e que sofreram a lesão exercitado, eles aqui no 2º, 3º, 5º e 6º dia, o limiar deles são bem baixo, porém no 5º e no 6º dia tem uma diferença significativa entre o sedentário, branquinho, e o exercitado. Então, o limiar do exercitado ele foi maior significativamente do que o exercitado. Então, a gente pode concluir que os animais sedentários, eles desenvolveram a allodynia mecânica. Aqui nessa imagem, a gente tem os macrófagos M1 e macrófagos M2. Os macrófagos M1, a gente pode observar aqui, ó, eles estão bem espalhados, esses pontinhos vermelhos. E os macrófagos M2 espalhadinhos aqui em verdinho. Nessa imagem na B e na C, podemos observar que os macrófagos eles estão amplamente distribuídos. Podemos observar aqui, ó, que tem vários macrófagos aqui. Em toda essa região em vermelho, são marcadores dos macrófagos. E no E e no F, só para deixar claro aqui, ó, aqui é o grupo sedentário, esses dois, e esse aqui de baixo é o grupo exercitado. Então, o grupo sedentário, a gente pode observar que ele tem mais marcadores de macrófagos M1 e o exercitado tem menos. E aqui no M2 também podemos observar que o sedentário ele tem menos marcadores de macrófago M2 e o exercitado tem mais. E eles estão mais na região aqui proximal.
Então, para quantificar, eles trouxeram esse gráfico, onde a gente pode observar aqui que seria a quantidade e aqui é a distância. Aqui no meio é no local da lesão. Então, aqui a gente pode observar que o grupo sedentário que sofreu lesão, que é esse branquinho com um risquinho aqui no meio, ele tem toda a região aqui, e o que sofreu a lesão e fez exercício, ele também tem. Porém, perto da lesão, próxima à lesão, ele tem ele comparando com o sedentário, ele tem tem a expressão diminuída em relação ao sedentário. Então, a gente pode concluir que o exercício, ele reduz a expressão de M1 nos animais que realizaram o exercício físico. Já na expressão de M2, podemos observar aqui que ele foi só na região proximal, tem a maior concentração na região proximal. O grupo que sofreu a lesão sedentário, ele tem uma expressão aqui mostrada aqui, porém o que fez exercício físico, ele tem uma expressão significativamente maior. A gente pode, então, deduzir que o exercício físico, ele causa analgesia devido à expressão desse M2, que tem efeitos anti-inflamatórios. A conclusão do estudo foi que o exercício ele atenuou a dor neuropática, alterou o equilíbrio M1 e M2 do nervo lesionado e sugeriu que o M2 ele produz analgesia induzida pelo exercício. Então, agora o outro artigo falando do gânglio da raiz dorsal, seria os efeitos diferenciais de tratamentos dependentes de atividade na regeneração axonal e dor neuropática após lesão de nervo periférico. Eles fizeram um estudo com 4 grupos, um com apenas eletroestimulação, outro com apenas esteira, um com eletro e esteira associado e outro uma lesão sem tratamento. O treinamento em esteira foi numa velocidade de 32 centímetros por minuto, por 60 minutos por dia, 5 dias na semana, a partir do 3º dia após a lesão. E os dados que eles trouxeram foi que, se a gente verificar aqui, o grupo que sofreu lesão sem ser tratado, ele tem uma expressão maior de BDNF, se comparado com o que sofreu a lesão e foi tratado em esteira. E aqui a gente também pode observar que o que sofreu a lesão, esteira e eletroestimulação, ele também produziu menos BDNF. Já no NGF também, o que sofreu a lesão e não foi tratado, que é o branquinho aqui, ele produziu mais NGF se comparado com o que fez o tratamento só em esteira. E também comparando com esteira e com a eletroestimulação. Já no GDNF, a gente também pode observar que sofreu lesão e não fez exercício, ele teve uma expressão maior e foi significativamente diferente em relação ao que fez exercício em esteira. A gente pode observar que o que fez exercício, ele tem uma expressão bem menor de GDNF, e o que realizou o exercício em esteira e a eletroestimulação também foi menor, comparando com o que não recebeu tratamento. Eles concluíram que a eletroestimulação precoce do nervo lesionado, ele pode ser usado em combinação com um treinamento intenso e curto para melhorar o curso da dor neuropática. Eles trouxeram essa conclusão porque o estudo foi focado na estimulação elétrica, diretamente no nervo. O outro artigo foi no cono dorsal da medula espinhal, foi sobre a acetilação da estona na microglia, contribui para a hipoagesia induzida pelo exercício em camundongos modelos de dor neuropática. Eles usaram 5 grupos. Foi realizado corrida na esteira em velocidade de 7 metros por minuto, por 60 minutos por dia, 5 dias na semana, 3 semanas, a partir de 2 dias após a lesão. Então, aqui nessa imagem, a gente pode estar observando aqui, em verdinho, a estona desacetilase. Em vermelho, esses pontinhos vermelhos, o CD11B, que é o marcador de micróglia.
e os pontinhos azuis são marcador de núcleo celular. Então, a gente pode estar observando aqui que o HDAC1, ele gera dor neuropática, pois ele vai causar uma supressão de fatores analgésicos como a interleucina 10. Essa área amplificada, onde a gente pode estar observando melhor, que o grupo sedentário, ele apresenta maior marcador de HDAC1, a histona desacetilase, que causa dor aqui, ó. A gente pode observar que ele tem maior expressão, comparando com o exercitado, que a gente consegue ver aqui uma redução. Nessa imagem aqui em D, a gente tem a sobreposição da imagem, onde a gente consegue, a gente consegue observar aqui, na pontinha da flecha, o CD11B com expressão nuclear de HDAC1. Ou seja, essa micróglia aqui, ela tem a expressão da HDAC1 que causa dor. Quando a gente compara aqui com o exercitado, a gente pode observar que também tem a micróglia, mas não tem a expressão nuclear de HDAC1. Aqui nesse gráfico a gente pode quantificar esses resultados. Aqui é o número das células e aqui os grupos. Na coluninha branca, a gente vê o CD11B, que seria o marcador de micróglia, e no cinza, o marcador de micróglia com HDAC1. Então, podemos observar que tanto o grupo sedentário quanto o grupo exercitado teve um aumento de micróglia. Porém, se a gente observar que o sedentário, ele tem um aumento significativo comparando com o exercitado de micróglia com a expressão CD11B, com HDAC1, desculpa. Então, a gente pode concluir que o exercício, ele reduz a expressão de micróglia com expressão de HDAC1. Outro teste que eles fizeram foi aqui com H349, onde está em verdinho, que a gente pode ver aqui. O CD11B, o marcador de micróglia, e o DAP, que seria o marcador de núcleo. O H3K9, ele desempenha um papel na analgesia, pois a acetilação da histona ela pode levar a produções de fatores analgésicos, como a interleucina 10. A interleucina 10 ela vai inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias na micróglia ativada. Então, aqui a gente pode estar vendo uma imagem ampliada, e aqui a gente pode estar vendo, então, que o H349, ele está reduzido comparando com o exercitado. Aqui nessa imagem onde tem a sobreposição, a gente consegue ver a pontinha da flechinha aqui, ela indica o CD11B com expressão nuclear do H349. A gente pode ver que a quantidade dela é bem menor no grupo sedentário do que no grupo exercitado, onde a gente consegue ver que tem uma maior expressão dessa micróglia com H3K9. E a flechinha, ela indica o CD11B sem a expressão nuclear do H349, que é maior no grupo sedentário. Ou seja, esse marcador de acetilação que tem um papel na analgesia, ele está mais concentrado no exercitado. Aí aqui nesse gráfico que a gente consegue também ver melhor quantificado, na coluna CD11B, a gente tem o marcador de micróglia, e no CD11B, a gente tem com expressão do H349, então no grupo sedentário também tem um marcador alto de micróglia, porém a gente pode estar observando que no exercitado ele tem uma maior expressão comparando com o sedentário de CD11B H3K9, ou seja, ele teve mais micróglia com expressão de H3K9, e isso, consequentemente, causou analgesia, comparando com o grupo sedentário. Então, a conclusão do estudo foi que a modificação epigenética que causa a hiperacetilação do
K9 da micróglia ativada pode desempenhar um papel na produção de hipogesia induzida pelo exercício. Aí o artigo que foi realizado estudo no tronco cerebral, que é o papel da serotonina do tronco encefálico na analgesia produzida por exercício de baixa intensidade na dor neuropática após lesão do nervo ciático em camundongos. Eles realizaram um estudo com 8 grupos. Os animais exercitados, eles fizeram 30 minutos por dia, numa velocidade de 10 metros por minuto, 5 dias na semana, por 2 semanas. E aí eles usaram PCPA ou solução salina. Ela foi administrada uma vez ao dia, por 4 dias consecutivos, antes de iniciar o programa de exercícios, e nos dias 11 e 14 no pós-operatório. Então, o que a gente pode observar do estudo? Aqui a gente tem a quantidade de serotonina, o grupo Sham, que sofreu a cirurgia, mas não teve a lesão no nervo, e o grupo Crushed, que foi o grupo que teve a lesão no nervo. Então, o PCPA, ele é um fármaco que depleta uma enzima que faz parte da síntese da serotonina. Então, o grupo aqui da coluninha branca, ele foi salina sedentário. Podemos observar que ele tem uma baixa produção de serotonina. O grupo que recebeu salina exercitado, ele tem maior concentração de serotonina. O grupo que recebeu PCPA, que era o fármaco, ele, apesar dele fazer o exercício, ele teve uma produção baixa de serotonina. E a diferença foi significativa entre os grupos. Aqui nesse outro gráfico, podemos observar que o grupo lesionado, o que recebeu salina sedentário, teve uma produção aqui regular. O grupo que recebeu salina exercitado, ele teve um aumento dessa produção do 5-IAA, que é um metabólico da serotonina. E o grupo que recebeu PCPA exercitado, mesmo sendo tratado, ele teve uma produção baixa desse metabólito. Então, a gente pode concluir que o exercício físico ele aumenta a serotonina no tronco encefálico, porém, quando depleta, não há aumento dessa serotonina no tronco encefálico. Então, falando um pouquinho do sistema serotoninérgico, aqui a gente tem o neurônio serotoninérgico. A gente pode estar observando aqui a vesícula desse neurônio, onde há a liberação da serotonina. A serotonina ela vai se concentrar aqui na fenda sináptica, ela pode se unir aqui no seu receptor, ou ela pode ser recaptada pelo transportador de serotonina, que seria esse CERT. Quando ela é recaptada, então tem essa enzima oxidativa, e ela volta a ser produzida aqui na vesícula e é enviada de novo aqui na fenda. Então, ela tem esse processo. Então, o que acontece? Quando a serotonina ela está concentrada aqui na fenda sináptica, ela vai causar uma analgesia, já que esse neurônio serotoninérgico, ele vai estar enviando os seus filamentos, os seus prolongamentos na medula espinhal. Ele vai estar sendo enviado na medula espinhal, que é onde eu mostrei, onde ocorre todo aquele processo inflamatório, aqueles mediadores inflamatórios, então eles vão estar também enviando sinais analgésicos, né? Porém, estudos trouxeram que o TNF-alfa e a interleucina-1 beta, eles aumentam a expressão desses receptores. Então, o que acontece? Quando a serotonina ela está aqui nessa região, na fenda sináptica, ela vai estar causando analgesia. Porém, se ela fica pouco tempo, se ela é recaptada logo em seguida, ela acaba não ficando muito tempo e não causando esse efeito analgésico. Então, digamos, se tem vários transportadores de serotonina aqui na membrana, essa serotonina ela vai ser liberada, logo ela vai ser recaptada, então o processo analgésico dela vai ser curto. Acho que é isso. Aqui nessa imagem, a gente tem... aqui a gente pode estar observando nessa imagem vermelha
que esse grupo crushed sedentário, ele tem uma expressão maior desse transportador CERT aqui nessa região. Então, a gente pode estar observando, deixa eu pegar a minha colinha dos nomes aqui. O núcleo obscuro da RAF, aqui a gente pode estar observando, no núcleo magno da RAF e no núcleo pálido da RAF. A gente pode estar observando que tem uma maior expressão no grupo crush sedentário. Então, a gente pode estar observando aqui no gráfico, onde a gente pode estar quantificando esses dados. Então, a gente pode estar observando aqui, em preto é o grupo crush sedentário, e a gente consegue observar que em todos os núcleos da RAF aqui, ele tem uma expressão maior desse transportador. E aqui embaixo, a gente pode estar observando também a produção de interleucina 1 beta, que no grupo lesionado, o grupo sedentário, ele tem uma produção maior em comparação com o grupo exercitado. E no TNF-alfa também. O grupo crushed sedentário, ele tem uma produção de TNF-alfa maior que o grupo exercitado. Então, a gente conclui que o grupo crushed sedentário, ele possui um aumento da expressão do transportador de serotonina, e isso ocorre devido ao aumento da produção de interleucina 1 beta e do TNF-alfa. Então, para finalizar esse estudo, o núcleo obscuro da RAF e o núcleo pálido da RAF, eles vão se ativar em resposta ao exercício físico. E através dessa ativação, elas vão expressar a serotonina, que vão se projetar para a lâmina profunda do corno dorsal da medula espinhal, inibindo a entrada nociceptiva. Então, pode-se sugerir que os núcleos da RAF bulbar, eles podem ser uma importante ligação entre o exercício físico na inibição da dor neuropática através do sistema serotoninérgico. A conclusão dessa revisão foi que essa revisão mostra que a hipoagesia induzida pelo exercício é realizada através de múltiplos eventos celulares e moleculares em diferentes níveis do sistema nervoso central. A ativação de macrófagos M2 contribui para o alívio da dor através da produção de citocinas anti-inflamatórias. Os neurotransmissores no corno dorsal espinhal, eles podem influenciar neurônios e células gliais como um sinal derivado do exercício físico. Só não se sabe se cada tipo de protocolo de exercício tem seu próprio mecanismo para produzir a hipoalgesia. Mais pesquisas ajudariam no desenvolvimento de novas terapias de exercício para a dor neuropática e ajudariam a expandir a disponibilidade de terapia de exercícios para pacientes com dor crônica. É isso, obrigada. Muito bem, Fran. Eu falei muito Parabéns. rápido. Não, foi ótimo. Muito bom, bem tranquila, explicou super bem. Pessoal, vocês podem abrir a câmera de vocês, então, para a gente poder se ver, discutir um pouquinho. Acho que pode tirar, talvez, a apresentação. Pode desligar a gravação também agora, né? Se quiser. Isso, vou finalizar aqui.